Olá pessoal, bem-vindos a finalmente o último vídeo de cálculo do Gama Z. Neste vídeo nós realmente calcularemos o bendito coeficiente Gama Z das estruturas. Então, dando continuidade, qual foi a última coisa que a gente fez na aula anterior? Foi colocar as características mecânicas e geométricas aqui dos nossos materiais. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma cópia dessa estrutura. Como que eu faço isso? Seleciono tudo ela com o enquadramento verde, venho aqui nessa opção, manter original, vou selecionar um ponto aqui de referência e vou trazer ela aqui para baixo. Então, aquelas características de materiais que a gente já havia lançado, elas se mantêm aqui. E agora eu vou salvar a minha estrutura. Depois dela salva, eu vou fazer 3 cópias deste arquivo. Então, vou vir aqui, salvar como? Uma vai ser o Gama Z com vento primário. Vento primário. Salvar como Gama Z com vento secundário. E vou salvar outra com vento, na verdade com, deixa eu ver, vento e prumada. Vou chamar assim. Então, tem as 3 estruturas. Por que eu não simplesmente peguei e tirei mais cópias desse elemento? Porque o F2 ele tem um tamanho máximo da estrutura em que ele consegue processar. Se eu criasse mais cópias, ele não ia conseguir processar tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou vir aqui e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o vento primário. Gama Z vento primário. E agora, eu vou na minha carga de vento, que eu já havia calculado anteriormente, cujo vento seja primário, ou seja, o vento é a variável principal, e eu vou colocar estas cargas lá no meu arquivo do F2. Então, no térreo eu tenho 30.12, criar aqui a carga de 30.12, chamar de térreo, 30.12, está aplicada aqui esta carga. Vou colocar ela só em uma das minhas estruturas. No tipo 1, 61.64, tipo 2, 68.5, opa, 68.5, tipo 3, 69.5, estou arredondando um pouquinho, tá? Cobertura 61.8, opa, eu pulei uma fase aqui. Vamos ver, 68.5. Eu tenho que criar outra. 68.5. Agora, tipo 3. Eu tinha esquecido dessa parte, tinha pulado. Isso aqui, ela é 69.5. Aqui. Pronto. Agora, cobertura 61.8. Cobertura 61.8.
e 24,8 o meu respaldo. Respaldo 24,8. Com isso, o que eu posso fazer? Vou salvar de novo minha estrutura. Eu consigo ver aqui os deslocamentos, os valores dos deslocamentos horizontais. Este é o deslocamento real da minha estrutura quando eu estou considerando o vento como principal. Lembrando que a gente colocou esses deslocamentos como em centímetros. Então, se eu quiser ver aqui a deformada, né, dessa estrutura, mas em geral, se eu deixar aqui com 0 de escala, fica até melhor para eu enxergar. Pois vejam que o meu nó 1 ele tem 1,7 centímetros, meu nó 2 tem 1,61 e assim vai indo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma ferramenta de captura aqui e copiar esses valores aqui para o meu quadro. Esses são os valores em que eu tenho o meu vento como principal, certo? Vento como variável principal. Vou copiar aqui embaixo. Aumentar um pouquinho o valor aqui. Então, beleza. Agora eu já posso até colocar isso como um fundo branco. Tela de fundo. Beleza. Vou colocar aqui vento principal. Agora, eu aproximando aqui, eu consigo ver os valores? Tranquilo. Agora eu vou salvar esse arquivo. E vou fazer a mesma coisa com o vento secundário. Vento secundário. Deixa eu vir aqui na minha tabela do vento secundário. Se o vento é o secundário, use a ocupação que é o principal, certo? No térreo, 18,7. 18,07 na verdade. O zoom chato. 18,07. Ok. E aqui. TR. 18,07. 18,1 então. 37, tipo 1, 37, tipo 2, 41,1, 41,1, aqui, 41,7, o meu tipo 3, 37,1, minha cobertura. E 14,9 o meu respaldo. Aqui 14,9. Então, salvar. E a mesma coisa, deslocamento horizontal. Qual que é a ideia? Vamos imaginar aqui, ó, a hipótese dela deformada. Esse nó que antes estava aqui, agora ele veio para cá, com deslocamento de 1 centímetro, 1,02 centímetros.
Se eu usar a minha carga vertical que está atuando aqui, que é nada mais do que o peso da minha estrutura, eu vou ter uma carga em uma direção e o vento na outra direção. E o deslocamento, desculpa, na outra direção. Com isso, eu gero um momento também. E este é o segundo momento que vai entrar no meu cálculo do γz. Então, vamos pegar esses valores, levar isso lá para o nossa lousa. Por que eu estou fazendo isso com o vento principal e o vento secundário? Porque eu tenho que considerar as duas combinações, certo? Simplesmente isso. Vem aqui, escrever que vai ser melhor. Vento secundário. Com vento secundário, eu tenho essa hipótese. E com o vento principal, vento principal. Tenho essa hipótese aqui. Então, esses são os meus deslocamentos. Além disso, agora, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar igual. Exagerei. Vai ser por aí, mais ou menos. Agora, eu tenho meu vento principal e meu vento secundário. O que falta eu calcular? Eu tenho que calcular a prumada. Por que eu tenho que calcular a prumada? Por conta disso aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu chegar lá. Bem aqui, ó, das imperfeições globais. Eu vou comparar 30% do meu vento com minha ação de desaprumo, 30% da ação de desaprumo com o vento, e se não se enquadrar, eu faço a combinação usando os dois. E aqui, ó, o que está escrito? A comparação pode ser feita com os momentos totais na base da construção e em cada direção e sentido da aplicação da ação do vento, com o desaprumo calculado com θA, aqui a parte importante, sem a consideração do θ1 mínimo. Ok? Não considere θ1 mínimo. O que é essa ação levando em consideração a base da estrutura? Para o vento, a gente já tem esses valores, que é o que está calculado aqui, ó, que é o nosso momento de tombamento para o vento secundário e o tombamento para o vento principal. Eu tenho que calcular este momento de tombamento, que eu já havia calculado aqui, mas eu vou calcular novamente com vocês. Basicamente, eu tenho que aplicar essas fórmulas aqui, que a gente já viu a teoria delas, sem levar em conta o θ1 mínimo. Então, o que é o meu... O que é o meu θA ali? θ1, desculpa. θ1, ele é 1 sobre a raiz, 1 sobre 100 raiz de H. H é a altura total da minha edificação. A minha edificação tem 15,5 metros de altura. Quando eu pego aqui, ó, aqui até aqui, ó, 15,5 metros de altura. Então, 1 sobre 100 raiz de 15,5 metros. Resolvendo isso, eu tenho 1 sobre 934. 1 sobre 394, praticamente. Isso aqui é um valor menor que o θ1 mínimo, mas, como a gente viu lá no slide, eu não preciso considerar o θ1 mínimo. E o meu θA é o θ1, que a gente encontrou 1 sobre 394, a raiz desse valor, sendo n o número de prumadas de pilares no pórtico plano. Se fosse tudo, eu teria 18 prumadas, porque eu tenho 18 pilares. Mas no meu pórtico plano, eu tenho aqui 3 prumadas de pilares, certo? Então, vou considerar esse valor como 3 prumadas.
Com isso, eu tenho 1 sobre 394, raiz de 1 mais 1 sobre n, sendo n igual a 3, tudo isso dividido por 2, que é simplesmente esta forma, que eu obtenho 0,002 radianos. Se eu pegar o cálculo, é como se eu tivesse aqui, ó. Aqui eu tenho meus 15,2 metros, 15,5 metros, na verdade, da minha estrutura. Aqui eu tenho a situação dela deslocada, e aqui eu tenho o deslocamento que eu quero encontrar. Ó. Esse aqui é o meu delta que eu quero encontrar. Esse ângulo aqui, ó, ele vale 0,02 radiano. Certo? Vejam que eu tenho aqui que a tangente de θ, por exemplo, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de θ é igual... Qual é o meu cateto oposto? Θ aqui, θ não, delta, que é a variação que eu quero, dividido pelo cateto adjacente, que é 15,5. Qual que é meu θ? 0,02 rádio. Quando o ângulo é muito pequeno, a tangente ela pode ser considerada igual ao ângulo. Então eu posso simplesmente calcular isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vocês podem fazer na calculadora. Coloca a tangente, coloca a calculadora em radiano e põe tangente de 0,02. Vê se não vai dar o próprio 0,02. Isso aqui vai ser que, simplesmente isolando aqui, delta vai ser igual a 0,02 vezes 15,5. 0,02 vezes 15,5. Eu tenho 0,31. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. 0,31. Ah, tá. Sabia que tinha algo errado. Eu esqueci um zero aqui. É 0,002. 002 rádio. Isso. Então, 0,002 rádio. Letrinha bonita. 0,02 vezes 15,5, que é a altura da minha edificação. 0,002 vezes 15,5, 0,031 metros, ou 3,1 centímetros. Aqui, como a gente viu no PowerPoint, a comparação pode ser feita com o momento total na base da construção e em cada direção e sentido da aplicação da ação do vento, com o desaprumo calculado com θA, sem a consideração de θ1 mínimo. Foi o que a gente fez, a gente calculou esse desaprumo. Esse desaprumo ele vale 3,1 centímetros. Esse é o meu desaprumo máximo. O que eu tenho que fazer então? Eu vou vir aqui, vou abrir a opção de gama Z, vento e prumada. Eu vou pegar essa minha estrutura e vou colocar um deslocamento imposto, vou impor um deslocamento dela de 3,1 centímetros. E eu vou ver qual que é a carga que causaria esse desaprumo de 3,1 centímetros. Como que eu faço isso? Bem facinho. Venho aqui no F-Tool, nesse ponto aqui que eu estou analisando, meu ponto mais alto, né, de 15,5 metros. Vou na minha situação de apoio, eu vou colocar um deslocamento fixo aqui, que é um apoio fixo na direção X. Vou colocar um deslocamento prescrito de 3,1 centímetros. E vou aplicar aqui. Tá vendo? Deslocamento de 3,1 centímetro e o apoio fixo. Vou rodar a minha estrutura.
cálculo de momentos, por exemplo, aqui pode ser. E vou pedir para ele me mostrar qual é o valor da minha reação. O valor da minha reação é de 273,3 kN. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir nessa minha estrutura aqui, ó, e vou colocar uma carga de 273,3 kN aqui. E vou calcular esses deslocamentos horizontais. Observem que o meu deslocamento é justamente os 3,1 centímetros, que é o meu deslocamento imposto pela ação do desaprumo, ok? E agora o que eu faço? Eu sei que essa carga minha vale 273,3. Qual é o momento causado por essa carga? É simples, muito simples. Momento de desaprumo, de tombamento devido ao desaprumo é igual a 273,3 kN vezes a minha distância, porque eu tenho uma distância do ponto de aplicação da carga até a minha ancoragem, que é 15,5 metros. Então, 273,3 vezes 15,5 metros. 4.236,15 kN vezes metro. Então, com este momento de tombamento e com o momento devido ao vento, que a gente já havia calculado anteriormente, deixa eu ver aqui se houve alguma diferença. 4.236, a que eu tinha lançado anteriormente, 4.232, mesma coisa, né? Mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai comparar a ação do vento para cada uma das combinações com a ação do desaprumo e ver em qual desses três itens eu me enquadro. Se é no meu item A, B ou C. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. E com esse cálculo, nós poderemos finalmente calcular o γ-z. Vamos lá? Veja, aqui eu tenho minha ação do vento, de tombamento do vento, quando o vento é principal, certo? Com o vento principal. Aqui eu tenho minha ação do vento com vento secundário. E aqui eu tenho o meu desaprumo. Meu Deus do céu. Vai rolar não, hein, galera? Aí, aqui eu tenho meu desaprumo. Vento principal, vento secundário e desaprumo. Vamos lá. Letra A. Quando 30% da ação do vento for maior do que a ação de desaprumo, eu considero somente o vento. Vou pegar meu vento aqui, vou multiplicar por 30%. Meu maior vento, multiplicado por 30%, deu 834. Ele é maior que o meu desaprumo? Não é. O meu desaprumo é 4.232. Então, não se enquadra no meu item A. Se eu pegasse aqui a segunda combinação, ó, 1.669 vezes 0,3, como o valor é menor, vai dar menos ainda do que 834. Então, o meu item A, ele não se enquadra nem para a combinação do vento principal, nem para a combinação do vento secundário. Item B. Quando a ação do vento for inferior a 30% da ação do desaprumo, considera-se somente o desaprumo, só que respeitando o θ1 mínimo. A gente não respeitou o θ1 mínimo. Então, se enquadrar no item B, a gente tem que recalcular o desaprumo usando o θ1 mínimo. Vamos lá.
30% da ação do vento, não. Quando o vento for menor que 30% do desaprumo. 30% do meu desaprumo deu 1.270. Simplesmente peguei o valor aqui e multipliquei por 0,3, 1.270. Algum vento meu é menor do que 30% do desaprumo? Ó, quando o vento for inferior. Não, né? Um vento meu deu 2.700, o outro deu 1.670. E olha quanto que dá 30% do desaprumo. 1.270. Então, os meus dois ventos eles são maiores que 30% do desaprumo. Então, também não se enquadra no item B. Ela vai se enquadrar no item C. Nos demais casos, combina-se a ação do vento e desaprumo, sem necessidade de consideração θ1 mínimo. Prestem atenção nisso. Sem a necessidade de consideração θ1 mínimo. Nessa combinação, admite-se que ambas as ações atuando na mesma direção e sentido, como equivalentes a uma ação do vento, portanto, como carga variável, artificialmente amplificada para cobrir a superposição. Então, vamos calcular esta ação do vento juntamente com o desaprumo. Eu já sei que o meu desaprumo vale 273,3 kN. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir novamente, deixa eu salvar aqui. Vou abrir novamente o meu vento principal e vou aplicar aqui, além dos 24,8, a minha carga de 273 kN, que vai ser, então, uma carga de 297,8. Deixa eu pegar aqui, 297,8. O que eu fiz? Eu somei os 273 do desaprumo com a carga que já existia aqui, tendo um total de 297,8. Ok. Com isso, eu vou calcular novamente os meus deslocamentos horizontais. Vejo que eles ficaram bem maiores. E eu vou pegar esses valores aqui e vou levar para minha lousa. Como se enquadrou no item C, os valores que eu tinha trazido aqui, ó, eles não são usados. Esses valores aqui eles seriam usados se eles se enquadrassem no item A. Então, eu vou simplesmente substituir aqui por esse valor que vai ser usado agora. Vou fazer o mesmo com o meu vento secundário. Vou abrir. Primeiro eu vou salvar, né? Vou abrir vento secundário. Eu tinha 14,9 e vou somar mais 273. 288. E aqui, 288. Vou substituir aqui. Calculei o deslocamento horizontal para essa combinação do vento secundário. Vou levar isso para cá. Opa. Levar isso para cá. Então, tem aqui minha ação, meus deslocamentos devido ao vento, quando o vento é secundário. O que eu vou ter que fazer? Agora, eu já tenho meu momento de tombamento devido às cargas horizontais. Eu posso calcular o meu momento devido às cargas verticais. Para isso, eu preciso saber
quais são as minhas cargas verticais atuando. Então, aqui eu tenho os valores das minhas cargas que estão atuando em cada nível, quando eu tenho o vento como principal e o vento como secundário. Vou pegar essa tabelinha aqui também, só esse trecho, e vou levar para cá, lá para baixo. Então, vou trazer essa tabelinha para cá. O que é o meu coeficiente γ z? Ele vai ser, eu tenho a fórmula dele aqui em algum lugar, tá aqui, ó. O meu M1 total dividido pelo ΔM total de cálculo. Esse ΔM total de cálculo é o que a gente vai calcular agora. Então, vamos lá. ΔM total de cálculo para a situação em que o vento é principal, ou seja, esta combinação de cargas verticais aqui, ó. Qual que é o deslocamento aqui? 4,8 centímetros, ou seja, 0,048 metros. E qual que é a carga? 252,3. Mas, agora vamos para o próximo nível. Qual que é o deslocamento aqui? 4,03 centímetros. Então, 0,04, né? Vezes, qual que é a carga na minha cobertura? 2.410 kN. Qual que é o próximo deslocamento? 3,16 centímetros. 0,0316 vezes, qual que é a carga do pavimento tipo? 3.665. Mais 0,022 de deslocamento, 2 centímetros e pouquinho. Qual que é a carga? Continua sendo pavimento tipo 3.665. O penúltimo, 1,17 centímetros, 0,017. Continua sendo tipo 3.665. No térreo, finalmente, eu tenho um deslocamento de 0,17 centímetros. Opa, eu fiz errado aqui. Aqui é 0,117. 117. E aqui sim que vai ser 0,000. Verdade. É 1,7 milímetros. 1,7 milímetros vezes 1000, né? Para transformar em metro. Dividido por 1000. E aqui deu um bug na cabeça aqui. É esses zeros aí mesmo. 1,7 vezes, vamos ver o peso do pavimento térreo, 944. Quanto que vai dar isso? Vamos lá. Delta M total de cálculo. 0,048 vezes 252,3. Deu só 12,11. Mais 0,04 vezes 2.410, 96,4. Mais 0,0316 vezes 3.665, 115,81. Mais 0,022 vezes 3.665,
80,63 mais, aqui, 0,017 vezes 3.665, 42,88. E por último, 0,0017 vezes 944, 1,60. Meu delta M total de cálculo vai ser a soma disso aí, 12,11 mais 96,4 mais 115,81 mais 80,63 mais 42,88 mais 1,6. 349,43 kilonewtons vezes metro. Qual que é o meu momento de tombamento para o pórtico A? Para o pórtico A não, desculpa. Qual é o meu momento de tombamento para a minha combinação 1, que é o vento principal? Vamos lá, M1 TOT total de cálculo. Como aqui eu estou calculando com o vento e o desaprumo, certo? Que é a minha letra C. Então eu vou utilizar a contribuição do vento, 2.782, mais a contribuição do desaprumo, que é 4.232. Então vamos lá. 4.232 mais 2.782. Eu esqueci as vírgulas ali porque não vai fazer diferença. 7.014. Kilonewtons vezes metro. Agora, o tão sonhado gama Z pode ser calculado. Cara, esse mouse dando duplo clique enche o saco. Vamos lá. Gama Z vai ser igual a 1 dividido por 1 menos 349,43 dividido por 7.014. 349,43 dividido por isso, 1 menos isso, 1 dividido por isso, 1,05. Esse é o nosso coeficiente gama Z para a combinação em que o vento é a variável principal. Agora nós precisamos fazer o mesmo cálculo para a situação em que o vento é a minha variável secundária. E lembrando, este é o meu gama Z na direção que eu estou considerando. Ou seja, se o meu prédio aqui ele é um retângulozinho, eu estou considerando que o vento está assim, ó. Certo? A gente vai fazer o outro cálculo ainda, mas por enquanto o gama Z ele é 1,05. Quando eu for calcular com o vento assim, tem que refazer o cálculo, certo? Vai mudar aqui a minha contribuição do vento, vai mudar bastante coisa. E além, ainda, como o meu prédio é quadrado, eu considerei que o vento atuando assim ou o vento atuando assim, ó, não faz diferença nenhuma. Então eu estou considerando que para essas duas direções, por enquanto, o gama Z é o mesmo. Se o meu prédio ele tivesse arquitetura diferente, né, de uma direção para outra, eu teria que considerar fazer 4 cálculos de gama Z, um para cada direção, e ainda nas duas combinações, ou seja, eu teria que calcular 8 gama Zs. Aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais simplificado. Vamos para o vento como secundário. O que acontece aqui? O meu deslocamento é menor, mas a minha carga é maior. Então, não sei o que esperar disso aqui. Momento
de primeira ordem, total de cálculo não, delta m tot d. Vai ser, meu primeiro deslocamento é 4 centímetros, 0,0. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular em quilonewton vezes centímetro e depois eu vou simplificar. Vai ficar bem mais fácil. 4,12 vezes quantos quilonewtons? 252. Mais 3,40, né? 3,39 vezes minha cobertura 2.464. Mais agora meu tipo 3, 2,59 vezes 3.825. Mais 1,79 vezes 3.825. Mais 0,93 vezes, deixa eu ver, 3.825 de novo, mais 0,13 vezes 944. Lembrando que aqui eu vou ter em quilonewton vezes centímetro, porque eu não converti para metros aqui, ó, essas medidas. Isso aqui tem centímetros. Então, delta M total de cálculo vai ser 4,12 vezes 252 mais 3,39 vezes 2.464 mais 2,59 vezes 3.825 mais 1,79 vezes 3.825 de novo, mais 0,93 vezes 3.825 mais 0,13 vezes 944. Eu obtive 825 quilonewtons vezes centímetros, que isso é igual, dividido para 100, 298,24 quilonewtons vezes metro. Opa, coloquei centímetro ali. Gama Z, não, momento de primeira ordem, total de cálculo, vai ser a contribuição do desaprumo mais a contribuição do vento. Vamos ver. Contribuição do vento para essa combinação é 1.669 mais 4.232 do desaprumo. 5.091. Então, 5.091 quilonewtons vezes metro. Finalmente, gama Z é igual a 1 dividido por 1 menos 298,24 dividido por 5.091. Com um total de 1,06, que é o nosso coeficiente gama Z. Então, com isso, podemos afirmar que o coeficiente gama Z para a nossa estrutura, na direção considerada, que é essa direção aqui, vale 1,062, que foi o resultado que a gente encontrou.
E o que esse coeficiente γz de 1,06 que nós encontramos para a estrutura significa? O que isso implica para a gente? Basicamente, o seguinte. Se o γz for menor ou igual a 1,1, essa estrutura ela é de nós fixos. As estruturas são consideradas, para efeito de cálculo, de nós fixos, quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis, inferiores a 10% dos valores de primeira ordem. Nessas estruturas, basta considerar os efeitos localizados de segunda ordem. Ou seja, quando nós calculamos o γz e esse γz ele dá menor ou igual a 1,1, nós podemos calcular todos os pilares como pilares contraventados. Ou seja, calculando só a segunda ordem local do pilar. Eu não vou ter o momento devido à segunda ordem global da estrutura. Esses pilares eles estarão agindo como estrutura de contraventamento para evitar o vento, mas eu não preciso considerar esse momento de segunda ordem global no meu cálculo. Já quando o meu coeficiente é maior do que 1,1, essa estrutura ela já é considerada de nós móveis. E aí entra um ponto em que, se o γz estiver entre 1,1 e 1,3, o que nós podemos fazer no cálculo dos pilares? Nós podemos considerar o coeficiente γz como um valor de majoração do nosso momento total. Se a sua estrutura ficou com γz maior do que 1,3, nesse caso é preciso considerar um método mais rigoroso para os efeitos globais de segunda ordem na edificação. Ou seja, faça a sua estrutura ficar com γz menor que 1,1. Não deu conta. Aumentei a rigidez dos pilares, não vale a pena. Fica com ela entre 1,1 e 1,3 e aumenta os valores dos momentos nos pilares. Você vai gastar mais aço, mas daí você não vai precisar de uma consideração mais rigorosa. Se o γz ficou maior do que 1,3, má notícia. Você até pode considerar, mas preciso de uma análise mais elaborada, certo? Então, o ideal é que fique menor do que 1,3 e de preferência menor do que 1,1. Beleza? Então vamos continuar aqui. Algumas observações. Se tivesse dado a letra C, se tivesse dado a letra A, aqui neste cálculo aqui, ó, a gente pegaria simplesmente a ação do vento, né? Então a gente pegaria aquele primeiro deslocamento que a gente tinha encontrado, antes de eu colocar a contribuição do desaprumo. Pegaria aquele deslocamento, pegaria as mesmas cargas e ia calcular o delta M total de cálculo. E o M1 total de cálculo seria simplesmente esse valor aqui. Porque daí eu estaria considerando apenas o vento. Apenas o vento. Já se tivesse dado apenas o desaprumo, eu teria os valores dessa opção aqui, ó. Eu teria esses valores de deslocamentos aqui para as mesmas cargas verticais e eu encontraria o ΔM total de cálculo e eu tenho o meu momento de tombamento, que seria esse valor aqui. Então é só isso que altera. Na verdade, nós caímos aqui na parte mais complicada, que foi a parte da letra C, em que eu tenho que considerar os dois em conjunto. Então, está feito aqui o nosso cálculo do nosso coeficiente γz para essa direção. Vale 1,06. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa série de vídeos, que vocês tenham aprendido, né, mais algumas coisas. E se vocês gostaram, considere aí compartilhar o canal, divulga, enche o saco dos coleguinhas para que eles se inscrevam também.
e tenham acesso a esse conhecimento. Por esse vídeo é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!